Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto abordado na aula 1, na aula de compatibilização de projetos. Então essa aula aqui vai ser a parte 2 desse assunto. E nós vamos terminar o desenvolvimento desse projeto base, que nós vamos preparar esse projeto aqui para o 3D. Nós vamos fazer algumas correções técnicas, vamos acrescentar alguns elementos, vamos fazer algumas correções, né, para que esse projeto ele fique completo aí, para nós levarmos ele para o 3D. E antes de nós entrarmos no assunto da aula, eu vou estar indicando para vocês esse livro, AutoCAD 2020, Guia Completo para Iniciantes, da arquiteta e autora Graciele Cristina. Esse livro aqui ele vem abordando todos os fundamentos do AutoCAD, comandos, configurações. É um livro que ele vem traduzido, ele vem em português, AutoCAD português. Então é um livro assim que vai facilitar muito o seu aprendizado. Então eu super indico para vocês esse livro, né? É um livro muito bom. Eu tenho um livro desse também. Então super indico para vocês que vai complementar muito o conhecimento de vocês em relação ao AutoCAD. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o contato direto dela para que você possa estar adquirindo o seu também. E também quero pedir para você estar se inscrevendo no canal, estar curtindo também o vídeo, né? Isso vai ajudar muito aqui o meu trabalho. E sempre vou estar trazendo para vocês aqui novidades, vídeos aqui sobre AutoCAD, novas aulas, né? Então, quanto mais vocês apoiarem aqui o trabalho do canal, mais vídeos eu vou estar trazendo aqui também, né? Vou trazer também vídeos aqui de SketchUp, 3D Max, modelagem 3D. Então, assim, ajude o nosso trabalho aqui no canal, tá ok? Então, aqui eu vou estar começando essa aula, né? Então, na última aula a gente terminou nesse ponto aqui, né? Então, agora eu vou estar terminando de corrigir esse projeto e vou acrescentar mais algumas coisas para que a gente possa deixar esse modelo aqui mais preparado aí para o 3D. Então, eu vou começar aqui na frente. Aqui eu tenho um portão, né? O vão de um portão. E aqui eu tenho um vão de um outro portão para pedestre. Então, aqui nesse vão, eu vou pegar esse calçamento como referência e vou fazer também um calçamento para o pedestre aqui, tá? Então, aqui como que eu faço isso? Antes mesmo de entrar nesse assunto, eu só vou mostrar aqui algumas configurações que eu já deixo configuradas aqui, pré-configuradas aqui no AutoCAD. Então, eu vou pegar aqui embaixo eu tenho a barra de status, onde eu posso ativar aqui alguns pontos de precisão. Então aqui eu já vou conferir, ó, eu tenho o midpoint ativado, tenho o endpoint, o center, tenho o node, né? Então esses pontos aqui, com o passar do tempo, eu vou estar, no decorrer da aula, eu vou estar explicando para vocês. Então é muito importante deixar configurado igual está aqui o meu, aqui no vídeo, para que possa dar certo aqui as operações que eu vou estar fazendo aqui no programa. É importante também deixar aqui o polar ativado e o Object Snap. Também é importante você deixar ativado aqui, para que você possa ter precisão aqui no projeto. Então, vou voltar aqui, vou pegar a ferramenta cópia. Lembrando que essa aula é uma aula mais avançada, tá? Não vou estar fazendo aqui comandos, explicando comandos básicos, né? Vou estar passando aqui mais rápido, mas para quem já tem um certo domínio aqui do programa. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar esse calçamento, porque eu quero o mesmo calçamento aqui, né? Então, eu vou pegar aqui com a ferramenta cópia, seleciono aqui o objeto, dou um Enter para ativar o comando aqui da cópia e vou clicar aqui nesse ponto de referência e vou trazer aqui para baixo. Vou encostar aqui nesse ponto e vou arrastar aqui o comando de extensão, né? Encosta no ponto como referência para manter o alinhamento. E vou dar um clique aqui, para confirmar a cópia. Uma vez que eu confirmei essa cópia, eu preciso diminuir esse calçamento para ficar alinhado com o vão desse portão. Então aqui é onde eu vou usar a ferramenta Stretch, que é a ferramenta aqui que ela estica, né? Então essa ferramenta é interessante você não clicar diretamente em cima da linha. Você fazer uma janela de seleção, né? Essa janela, quando você clica num ponto
e arrasta para a esquerda, você pode observar que ela é azul, e quando você arrasta para a direita, ela é azul, e quando arrasta para a esquerda, ela é verde. Então, quando eu arrasto ela para a direita, ela é azul, ela só vai selecionar aquele elemento que estiver totalmente dentro da janela, que é o window, né? Essa janela azul chama window. E quando eu faço ela da direita para a esquerda, é o crossing, que significa atravessar. Então, basta ele atravessar a linha que ele seleciona o objeto. Então, eu vou utilizar esse recurso de seleção por janela e faço a seleção apenas nas linhas que serão esticadas. Então, faço aqui a seleção, dou um Enter para ativar o comando, clico aqui no ponto de referência e vou reduzir o tamanho dessa peça. Então, venho, encosto aqui no ponto de referência e clico. Pronto, então já fiz aqui o calçamento para o pedestre também. No caso aqui, eu vi aqui que essa janela está centralizada, essa daqui também está centralizada, essa janela aqui ela não está centralizada, então eu quero centralizar ela. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou selecionar essas duas linhas aqui com o Window e vou deletar. Essa linha aqui, ó, e essa, eu vou deletar essa linha aqui e vou pegar o chamfer, vou clicar aqui nessa linha horizontal e na linha vertical. Juntei aqui essa linha. Nesse caso aqui, eu tenho um problema, porque essa linha ela não pode pegar tanto a parede quanto aqui o piso, porque aqui eu tenho uma área. Então aqui eu preciso ter uma linha só para ser parede. Então eu vou pegar aqui o trim, pego aqui a ferramenta trim, um modificador, e vou cortar aqui esse pedaço. E vou pegar essa linha e vou esticar ela até aqui no final. Então eu posso clicar na linha, clicar nesse ponto aqui azul e trazer para cá, como eu posso também utilizar o chamfer e fechar aqui. Nesse caso, eu vou pegar uma ferramenta linha e vou clicar aqui, ó, no centro aqui dessa linha de dentro, né? Vou clicar aqui na outra e vou pegar o offset e vou jogar aqui. Eu vou ver aqui qual que é a medida. Eu tenho 1,5 m, então eu vou jogar aqui um offset de 75. Jogo para a direita e jogo para a esquerda. Vou apagar aqui a linha do meio, vou pegar o trim e vou cortar. Então aqui eu ajustei, né, porque essa janela ela não estava centralizada. No caso dessa janela aqui também, você pode observar que ela não está centralizada. E aqui eu já vi um erro aqui também. Ó, essas linhas fragmentadas dessa forma não pode, né? A gente não pode deixar dessa forma para levar para o 3D. Então aqui eu vou deletar essa linha, vou deletar essa linha aqui também e vou usar o chamfer para juntar aqui. E aqui eu tenho o mesmo problema, né? Essa linha está fazendo parte tanto da parede quanto do piso. Então vou pegar o trim, vou cortar e vou pegar aqui o chamfer, vou juntar aqui a linha. E de cá a mesma coisa, vou pegar aqui o trim e vou cortar aqui essa linha e faço uma linha aqui completando aqui a linha de piso dessa área. E aqui eu vou fazer uma janela centralizada. Vou pegar como referência a janela aqui desse quarto, 2 metros. Então vou pegar aqui a linha, vou achar o midpoint, o centro dessa linha de dentro, e vou pegar o offset e vou jogar 1 metro para cada lado. Vou deletar essa linha do meio, pego o trim e corto. Então essa janela ela tem aqui o mesmo comprimento aqui da outra, né? Dessa janela do quarto, 2 metros. Agora, para ter mais elementos aqui nesse projeto, eu vou estar desenhando aqui uma piscina. Vou pegar aqui a ferramenta linha, vou desenhar uma piscina aqui
né, só de exemplo, para que a gente possa ter um elemento a mais aqui nesse projeto. Então eu vou pegar aqui e vou fazer um deck alinhado com essa coluna. Vou jogar para esse deck aqui 2,5 metros por 3,5 metros para esse deck. E vou fechar aqui. E vou fazer aqui a piscina. Vou jogar aqui mais 3 metros. 3,5 metros. Vou jogar aqui mais uns 8 metros. E vou pegar aqui na metade do deck aqui, 4,75, e vou fechar. Então eu tenho uma piscina aqui grande, né? Uma piscina bem grande, para que a gente depois possa fazer a modelagem dessa piscina em 3D. E vou jogar aqui uma borda, vou jogar aqui 25 centímetros, vou jogar 20 centímetros aqui, para a borda da piscina. Vou fazer aqui um chamfer. O atalho do chamfer é chá, né? Você pode ver aqui, se digita chá e aparece aqui chamfer. E quando eu quero fazer utilizar várias vezes essa ferramenta, porque quando eu clico no horizontal e clico aqui no vertical, ela sai do comando e eu teria que apertar o Enter ou o botão direito no mouse. Para que eu não precise toda hora fazer isso, voltar, eu clico aqui na opção múltiplo, que aí ele vai entender que eu vou fazer mais de uma vez esse recurso aqui. Pronto, feito isso, a borda aqui já foi desenhada. Lembrando que esse projeto ele é um molde para o 3D, ele ainda não é o projeto do 3D, tá? Esse projeto aqui ele é apenas um molde. Depois nós vamos desenhar por cima desse projeto para levar os elementos já preparados para receber aí as ferramentas do 3D, né? As volumetrias. Então eu vou pegar aqui, vou fazer aqui um degrau, fazer um degrau em forma de arco aqui, arredondado. Então eu vou pegar aqui a ferramenta arco, 3 pontos. Essa ferramenta, para você utilizar ela, você precisa primeiro ativar o comando centro, né? Para dar início, especificar o centro aqui desse arco. Então para especificar o centro, eu preciso clicar aqui embaixo na barra de comandos, o comando centro. Ou você pode também digitar C e dar um Enter. Ativando aqui o comando centro, eu tenho que especificar onde é o centro. Então o centro, ele é aqui, no encontro aqui da borda com o deck. Então clico aqui, vou dar uma direção e sempre o arco você vai fazer ele no sentido anti-horário. Então eu vou jogar aqui 1 metro para esse primeiro degrau e vou clicar aqui na minha linha de referência, finalizando aqui esse primeiro degrau aqui da piscina. Vou pegar aqui o offset, vou jogar 25 centímetros para o próximo degrau. E vou fazer mais um degrau. Então aqui nós vamos ter 3 degraus, onde a gente vai dar uma profundidade aqui para essa piscina, no 3D. E aqui eu vou fazer um piso mais raso aqui para essa piscina. E aqui seria a parte mais funda dela. Aqui para complementar, eu vou fazer também mais um deck. Vou fazer um deck aqui e vou fechar aqui. Então esse espaço aqui vai ser também um deck. E vou pegar a referência desse calçamento para dar acesso a esse deck. E o restante aqui vai ser tudo grama ao redor aqui da casa. Então eu vou pegar aqui a ferramenta cópia. Vou copiar aqui 4 elementos desse e vou levar esse elemento para cá. Vou encostar ele aqui. Eu vou vir e vou mover. Vou pegar aqui a ferramenta Move, seleciono aqui o objeto, Enter, e vou clicar, vou pegar esse ponto como referência, vou clicar nesse ponto e vou arrastar, jogando aqui 20 centímetros de distância. Deixa eu só conferir aqui, 15, né? Então vou jogar aqui 5 centímetros aqui para trás com o Move e vou copiar. Vou fazer uma cópia aqui, vou pegar esses dois,
Enter, e vou clicar nessa ponta aqui e vou trazer para cá. Deixa eu ver quanto que ficou aqui. Ficou 33. Aqui eu vou clicar dessa ponta aqui até o final e vou centralizar aqui essas peças. Vou pegar e vou mover agora essas peças aqui do centro para esse centro aqui, onde eu vou ter a mesma distância, e vou apagar aqui essas linhas de referência. Feito isso, vou ter aqui esse calçamento para dar acesso aqui no deck. Agora, para ficar mais interessante, eu vou colocar alguns pilares aqui no muro. Eu vou selecionar, como eu vi aqui que tem linhas como polilinha, tem polilinha aqui, eu vou explodir, vou selecionar aqui todo o projeto e vou clicar aqui no Explode para as linhas ficarem independentes, todas independentes. E agora eu vou fazer aqui os pilares aqui no muro, só dando uma incrementada mesmo aqui nesse projeto. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou fazer aqui um quadrado, ponto 2, vírgula, ponto 2, onde eu vou jogar 20 por 20. Vou fazer aqui uma linha, eu vou pegar aqui o centro, peguei uma linha de referência, e vou selecionar esse quadrado, e vou pegar aqui o centro desse quadrado, e vou trazer para o centro aqui dessa linha de referência, e vou apagar aqui essa referência aqui que eu tenho. Eu preciso também, para fazer uma distribuição aqui mais exata, eu vou fazer aqui uma linha de eixo para esse muro em cada direção. Então eu tenho uma linha de eixo na horizontal, vou fazer aqui uma linha de eixo na vertical, vou fazer outra linha de eixo nessa horizontal, dessa parte de cima aqui do muro, e vou fazer uma linha aqui na vertical. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta Chamfer, clico aqui, múltiplo, e vou clicar vertical, horizontal, horizontal, vertical, e vou fechar aqui. Agora eu quero fazer uma distribuição de pilares aqui nesse muro, para a gente ter uma noção aqui de espaço entre um pilar e o outro. Então, nesse caso, primeiramente eu vou configurar aqui, né, o meu ponto de precisão aqui, eu preciso do Node, né, que já está ativado, e eu preciso vir aqui no menu de formatação, estilo de ponto. Vindo aqui em estilo de ponto, eu vou escolher aqui um modelo aqui de ponto, pode ser qualquer modelo, que nós vamos usar ele apenas como referência. Eu gosto de usar esse modelo aqui, então vou escolher ele, vou dar um OK, e vou usar uma ferramenta chamada Divide. Então eu vou vir digitar Divide, Enter, e vou clicar aqui nessa linha de referência e vou colocar a distribuição que eu quero, a quantidade de segmentos que eu quero aqui, de espaços, para poder trazer esses pilares, né, na mesma medida, né, na mesma distância. Então eu vou colocar aqui que eu quero 5 espaçamentos. Então eu vou ter aqui, ó, ele vai dividir para mim, né, dentro desse espaço que eu tenho, dessa linha, do tamanho dessa linha, então ele vai dividir para mim aqui em 5 espaços, 5 segmentos. Então tem 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer a mesma coisa com a parte aqui de cima, com a ferramenta Divide. Vou clicar aqui no eixo e vou digitar 5. Nessa linha aqui, na parte aqui vertical, vou clicar e vou digitar aqui 3.
Então vai ficar 2 aqui no meio e vai ter aqui os da ponta. E aqui eu vou deixar, por enquanto eu vou deixar 100. Eu vou fazer esses aqui primeiro e depois eu faço aqui na frente. Então eu vou pegar essa referência que eu tenho, que é esse quadrado. Eu vou pegar aqui esse recurso, ó, Geometric Center, que ele vai me dar o centro dessa peça. Então eu vou pegar aqui a ferramenta cópia, seleciono aqui, vou dar um Enter e vou clicar no centro do quadrado e vou distribuir aqui essa estrutura do muro nesses pontos. Então esse recurso aqui de distribuição dos pontos facilita muito nesse entendimento aqui dos espaços, para você não precisar ficar calculando. Então, faço aqui, vou colocando aqui os pontos. E, por enquanto, eu vou deixar essa frente aqui. Agora, eu posso excluir essa linha, que foi a linha de eixo, que foi a minha linha de referência. Então, eu vou excluir aqui. E vou excluir também os pontos. Então, para excluir os pontos, podemos usar aquele recurso da aula passada, o Quick Select. Pego aqui o Quick Select, vou deletar por categoria, então eu venho aqui em tipo de objeto, Point, aqui na operação, selecionar tudo, OK. E vou deletar aqui os pontos. Feito isso, vou pegar o trim e vou cortar aqui dentro de cada pilar, essa linha que está passando aqui, que está atravessando. Então aqui eu vou cortando, vou aparando aqui. E aqui eu vou fazer um ajuste aqui nessa mureta, onde vai ter aqui um jardim. Então eu vou trazer essa mureta aqui alinhado com esse pilar. Então eu vou fazer uma linha aqui e vou achar o centro e vou fazer também aqui uma linha e vou trazer esse eixo aqui para cá. Ó. E depois eu deleto essas linhas. Vou pegar aqui o trim e vou cortar. Vou pegar aqui o chamfer, clico em múltiplo e vou fechar aqui, alinhando essa mureta aqui com o pilar. Vou fazer também aqui um arredondamento aqui, ó. Vou usar uma ferramenta para fazer um arredondamento aqui nessa mureta, para ela não ficar assim reta. Isso aqui é só um projeto modelo, é só um exemplo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo algumas modificações aqui, para que quando a gente fizer um 3D, a gente tenha mais elementos aqui na cena. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta Fillet, vou clicar aqui na opção raio e vou jogar aqui um raio de 1 metro. Clico aqui em múltiplo e vou fazer aqui um arredondamento. E aqui no caso, eu não posso pegar ela novamente e fazer aqui, ó. Porque você vai ver que essa parte aqui ela vai ficar com a espessura maior do que os 15 aqui, né, da mureta. A mureta aqui tem 15. Então, o que eu vou fazer? Essa peça aqui eu deleto e vou jogar aqui um offset de 15 para poder ficar com a mesma espessura.
Então eu vou pegar aqui o trim, vou aparar. Pronto, então fiz aqui uma modificação para nós termos aqui um elemento aqui diferente. E agora aqui na frente eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia desse pilar, vou clicar aqui. Na verdade eu vou copiar aqui e vou pegar essa ponta e vou trazer para cá. Então eu vou deixar essa ponta aqui. Essa parede aqui eu vou alinhar a espessura dela com a do pilar, vai ser uma paredinha com a espessura maior. Então, vou pegar aqui o chamfer, vou clicar em múltiplo e horizontal, vertical e vou fechar aqui. E vou colocar também outro pilar desse aqui, nessas pontas. Então aqui eu deleto a linha que está por baixo. Aqui agora eu já posso deletar também. Eu vou fazer aqui também mais um pilar desse aqui, no centro aqui dessa mureta. Então eu vou pegar aqui, faço uma linha de referência e vou clicar aqui no centro aqui desse quadrado e vou trazer para cá. Então agora eu vou deletar essas referências, essas linhas de referência e vou cortar aqui com o trim. Vou cortar aqui também, vou aparar para não ter. Sempre tem que observar se não tem linhas sobrepostas. E vou cortar aqui também. Só conferir aqui, ó, tem uma linha aqui por baixo. E aqui agora também eu posso aparar, posso cortar aqui. Pronto, feito todo esse processo, né, ajustamos aqui os elementos aqui do projeto. Temos aqui a piscina, fizemos os ajustes aqui das janelas, né? Incrementamos aqui alguns pilares para o muro. Dessa forma aqui, vou digitar aqui novamente o Purge, para vermos aqui se tem mais algo para ser limpo, né? Vou dar um Enter. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa aqui. Não tem nenhum elemento aqui que não esteja sendo usado, mas aqui nós vemos que no layer ainda temos aqui essa layer cota, né? Você pode observar que se nós selecionarmos aqui todo o projeto, ele todo está na layer 0, né? Todos os elementos. Então por que essa layer cota ela ainda está aqui, né? É porque aqui no layout, quando eu clico aqui embaixo, nós temos o Model e temos Layout 1 e Layout 2, por padrão. Aqui no Layout 1, nós temos aqui uma Viewport. Ó, vocês podem ver que tem algumas Viewports aqui. E as Viewports estão no Layer Cota. Então é por isso que esse layer não foi deletado quando eu digitei o Purge e usei o recurso. Então eu vou deletar aqui agora essas Viewports. Porque quando você começa a trabalhar para desenvolver um projeto 3D, você não precisa desses recursos aqui de viewports, de plotagem, né? Então, vou deletar aqui também essa outra viewport que está aqui no Layout 2. Voltando aqui para o Model, você pode ver que agora só ficou o Layer 0, Cota e DevPoints, né? Então, eu vou digitar aqui
purge, vou dar um Enter, agora você vai ver aqui que apareceu no layer esse elemento aqui, ó, esse mais. Toda vez que aparece esse mais é porque tem um elemento que não está sendo usado, né? Então eu vou clicar aqui, purge, ok. Agora você vai ver que só tem o layer 0 e esse layer def points, né? Esse layer aqui ele é importante para a parte de plotagem, tá? Que isso aí nós vamos ver em uma outra aula. Então aqui nós terminamos esse processo de implementação aqui, né, de elementos, de correção do projeto. Então esse é o nosso molde para nós agora entrarmos para uma outra etapa, que vai ser o processo de fazer os elementos que vão receber volumetria, né? Nós vamos desenhar por cima desse projeto aqui, nós vamos usar alguns recursos para que nós possamos desenvolver o projeto 3D. Então, limpeza de projeto, vou digitar novamente aqui, só para a gente ter certeza, ok. E vou salvar aqui o arquivo. Então agora, salvando esse arquivo, entrando aqui na pasta, nós vamos ver que o arquivo 3D ele está com 67.1 KB. E o arquivo original tem 375 KB. Então você pode ver que o projeto ele diminuiu muito, né, o tamanho, o espaço, né, o tamanho que ele estava ocupando. Então de 300 caiu aí para 67. Então você vê que o projeto, o arquivo, ele está bem otimizado, está bem leve, né? E na próxima aula nós vamos ver aí como criar aí os novos elementos que vão receber essa volumetria 3D.